Em um belo dia, em um belo lugar, a porrada tava comendo solta, sem dó e nem piedade. E um cara tava metendo a mão na cara do prota, Zhang Qian, gritando ao mesmo para que fizesse um favor e morresse de uma vez por todas. E a porrada realmente pega em cheio no rosto do prota, que nem sequer tem como se defender ou reagir ao golpe. Em seguida, o coitado simplesmente é arremessado para muito longe por conta do soco e fica completamente atordoado ali. Todo bagaçado no chão, o protagonista pergunta ao Brutamonte como é que o mesmo tem a capacidade e a coragem de bater em alguém assim literalmente do nada. O Brutamonte rebate na hora, dizendo ao prota que ele não é uma pessoa aleatória e que ele, na verdade, fica dando em cima de sua esposa Yun Yun. Portanto, isso era mais que merecido. E ao lado do Brutamonte, a garota ainda fica provocando o prota, dizendo ao mesmo que ele devia estar apanhando ainda, e não quietinho nessa. Mas é claro que ela ainda tinha que humilhar, e dispara que ele não conseguiria nem comprar um iPhone pra ela de tão pobre que o mesmo é. Portanto, era melhor ele sair e nunca mais tentar chegar perto dela ou conversar com ela. O coitado ainda explica para Yun que ele já comprou o telefone, porém foi roubado na mesma hora, enquanto a garota ainda fica humilhando o coitado. Eles saem dali deixando o coitadinho do prota humilhado no chão, dizendo que se ele não tem dinheiro, então não deve ficar inventando desculpas. Enquanto se retirava, o Brutamonte diz para ela não se preocupar mais com aquele lixo de Qian, e que agora ele iria dar a ela tudo que a mesma quisesse. Oi rapaziadinha, olha eu aqui de novo. Peço humildemente a quem ainda não é inscrito no canal para que se inscreva para estar fortalecendo. E caso vocês gostarem e quiserem uma continuação, comentem aí e mete aquela bala no like. Ainda no chão, o garoto fica com muita raiva, perguntando se aqueles dois realmente se achavam tão bons assim, só porque tinha um pouquinho de dinheiro. Em seguida, ele começa a bater no chão gritando de ódio. Parece até eu depois de jogar o CS2, cara. E mais tarde, pela noite em um bar, o prota já estava pra lá de Bagdá, reclamando com seu amigo que aquela mocreia só pensava em grana. Mas o bom amigo, muito sem graça, apenas pede para Zhang Qian não ficar bebendo tanto assim e também se acalmar um pouco. Bom, e uma galera chegou por lá perguntando ao amigo do prota o que tinha acontecido com o mesmo e o cara explica em seguida. O coitado já tava trilouco, enquanto refletia que não estava satisfeito em ser uma pessoa comum. Por esse motivo ele precisava mudar de alguma forma. Rapidamente ele se retira do recinto, mandando seus amigos terminarem de comer, pois ele estava indo pagar as contas dele. E se retirando dali, o prota ainda resmunga que gastou quase toda a sua grana em bebida, e agora ele só tinha o seu celular para tentar ganhar uma graninha. Mas assim que ele pega em seu celular, tinha alguma coisa, uma notificação muito estranha na tela do mesmo, perguntando se ele gostaria de abrir o círculo de amigos da prefeitura. Se um bagulho desse aparece no meu céu, mano, eu jogo ele na hora, velho. Aquilo deixa o garoto um tanto quanto curioso, se perguntando que aplicativo era esse, e se talvez pudesse ser um vírus até. Mas enquanto o coitado estava vidrado no celular, tentando entender que tipo de notificação era aquela, uma linda garota passa pelo prota e acaba se esbarrando nele, deixando o mesmo todo envergonhado. Extremamente sem graça e preocupado de ter feito alguma cagada, o prota pergunta se ela estava bem. Em seguida ele pergunta à garota por que ela estava chorando, já que era tão linda, e se na verdade ela estava seriamente ferida com o esbarro. Ela olha para o protagonista e pede ajuda ao mesmo, dizendo que estava sendo perseguida por umas pessoas ruins e que precisava da ajuda do mesmo. Zhang Qian fica preocupado, afinal ele sempre foi magoado por mulheres, e se rejeitasse esse pedido, então seria possivelmente o seu último contato com alguma mulher. Mesmo isso sendo extremamente irracional, ele taca o dane-se e aceita, pensando que não podia negar o pedido de uma menina tão gata como essa. Essa situação estava se desenvolvendo de uma forma muito estranha e muito rápida. Afinal, ele já estava até mesmo em hotel literalmente do nada. E a pergunta que mais ecoava na cabeça do prota era por que raios eles estavam se escondendo de uma galera do mal em um simples quarto de hotel de primeira classe. Com a garota descansando em seu ombro, ele reflete que é a primeira vez que estava sozinho com uma garota, e que na realidade ele não estava sendo humilhado pela mesma. Extremamente sem graça com essa situação desconcertante, Qian dispara que agora eles estavam a salvos. Então pergunta se ela gostaria de chamar a polícia para que fosse embora. Porém, deixando até mesmo a mim surpresa, a garota pula para cima do prota com toda a velocidade do mundo, dizendo para ele não chamar a polícia de forma alguma. E o que estava prestes a vir da boca dela, o garoto realmente não estava esperando mesmo. Isso realmente seria chocante demais para ele. A garota pula para cima do prota, perguntando a ele se ele não estava gostando de ficar ali com ela, e que na verdade não poderia abandoná-la, pois ela realmente estava em perigo. Observando que a conversa estava indo muito além do que ele realmente esperava, o prota disse que antes deles terem um momento, tinham que se conhecer melhor. E com uma carinha fofinha e um olho enorme, a garota disse que salvar alguém de uma situação perigosa gera um vínculo criado, portanto não precisavam se conhecer melhor. Com esses olhos esbugalhados, a garota consegue deixar o protagonista completamente sem graça, e sem nem saber o que fazer, muito menos o que dizer a ela. Mas como esse menino não tem um pingo de sorte em sua vida, alguém mete a bicuda na porta literalmente do nada, arrebentando a mesma. Os dois ficam olhando para a porta completamente envergonhados e assustadaços com aquela situação toda desconfortável ali. Em seguida, o mafioso invade a sala
sala, dizendo que finalmente encontrou a garota e que na realidade já estava mais do que exausto de ficar procurando por ela. Pensando que talvez aquelas eram as pessoas que estavam perseguindo a coitada da garota, o prota diz que iria ajudá-la com toda certeza e que ela podia ir na frente. Porém, o que deixa o garoto extremamente surpreso é que a menina simplesmente vai para o lado dos bandidos na maior tranquilidade. Zhang Qian até tinha uma vaga lembrança sobre esse rapaz, que seria então o lendário Fairy Jump. Basicamente, aquilo era um assalto ao coitado, enquanto ainda zombavam da cara dele, dizendo que ele estava caidinho pela mina e foi encantado ali. Caladão, o prota reflete que aquilo era bem previsível de estar acontecendo com ele, e que no fim das contas, era de se esperar que ele não teria tanta sorte de encontrar uma gata assim dando sopa. Entediado na frente do garoto, o cara pede pra ele desembuchar de vez e decidir o que faria, se entregaria a grana a ele ou iria de vez ele mesmo. E com um plot twist sinistro, o protagonista simplesmente levanta o seu celular, absolutamente do nada, com um baita sorrisão macabro em seu rosto. Logo, Zhang Qian diz para os bandidos que ele já até chamou a polícia, portanto era melhor que eles liberassem ele logo, e talvez assim evitariam muitos problemas. Os brutamontes, ao ouvirem isso, apenas ficam encarando o garoto sem dizer absolutamente nenhum A para o mesmo. Em seguida, eles caem na gargalhada, dizendo que Zhang Qian só pode ser louco para inventar uma coisa dessas. O coitado corre desesperado para ver o que é que eles estavam rindo da cara dele, até que por fim ele se dá conta que era por causa daquela notificação em seu celular sobre o círculo de amigos. A dúvida que não queria calar era se tinha algo de errado com seu telefone, afinal, ainda estava naquela tela sem ele ter clicado e não parecia sair de forma alguma. Ali o coitado praticamente se despede de sua vida, dizendo que tudo foi por água abaixo e o seu plano falhou miseravelmente, e com isso a sua hora tinha chego enfim. O brutamonte pergunta ao prota do que é que ele estava sorrindo, e que na real se o mesmo não desse dinheiro a eles, então iria de base de tanta porrada que ia levar. Nesse momento, um dos caras partem para cima de Zhang com um bastão, gritando para ele morrer de uma vez por todas. Na hora do desespero, o garoto só consegue se defender até mesmo com seu celular, dizendo que ele não queria morrer e que na real tinha muita coisa para fazer pela sua vida. Mas quando o bastão atinge o celular do prota, o bagulho simplesmente começa a transcender e brilhar literalmente do nada mesmo. E do telefone uma mensagem aparece dizendo que o círculo pré-electual de amigos estava se abrindo. Deixando até mesmo eu surpreso, o brilho do celular começa a se expandir cada vez mais, sem parar. Com toda aquela luz, a rapaziada começa a gritar, se perguntando o que estava acontecendo e que estava doendo demais os olhos deles. E aquilo aumentava sem precedentes. Eu diria que o Goku fez uma Genkidama aí, hein? Falando nisso, é Jinkidama ou Genkidama? Comentem aí. A vista do prota ainda estava um tanto quanto embaçada, e mesmo sem entender absolutamente nada, apenas fica se perguntando o que raios era essa luz que invadiu o quarto. Olhando para o seu celular, ele começa a se perguntar se isso foi o seu telefone, porém a lanterna não era tão forte assim para emitir uma luz tão potente e tão abrangente como aquela. E na cena seguinte nós vemos o protagonista se virando para o restante da sala, e surpreso pra caramba mesmo, fica se perguntando o que foi que aconteceu com as outras pessoas. Para a surpresa de Zhang Qian, literalmente todos os brutamontes estavam atirados no chão, completamente inconscientes, juntamente com a garota também. Logo outras perguntas surgem na mente do garoto. Uma delas era se foi ele quem causou tudo aquilo, ou se ele era o homem que quebrou a parede dimensional. Porém, novamente o telefone do maluco começa a tocar de uma forma extremamente exagerada, e nesse instante o prota corre conferir para ver do que se tratava. Vendo aquilo em suas mãos, o maluco ainda resmunga dizendo que normalmente ele pensaria que fosse apenas uma piada, porém realmente não tinha como ser isso. Em seguida, algumas mensagens em seu telefone lhe diziam algumas coisas bizarras, afirmando que quem havia enviado possuía a cabeça de touro e um corpo de cavalo. Eu já disse, eu jogava o celular fora. E com muito medo, o garoto começa a resmungar que parece que ele realmente acabou libertando algo terrível, e isso nem sequer fazia sentido. Vendo mais uma mensagem daquela criatura em seu telefone, o garoto começa a dizer que sente que realmente ele nunca devia ter clicado em sim e aberto o aplicativo. E bem mais preocupado e reflexivo, o garoto também percebe ali que na realidade aquilo não era um simples sonho não, e para ser sincero era extremamente assustador. Zhang Qian decide carregar a garota, pois pensava que o que ela fez não foi tão imperdoável assim, e precisava sair dali antes que os brutamontes acordassem. Mas na frente do prota surgem dois bombadões, dizendo ao mesmo para não se mexer de forma alguma. Em seguida, uma outra rajada de luz atinge o rosto do prota, que se pergunta se isso realmente estava acontecendo de novo e o porquê. Para a surpresa do coitado de Zhang Qian, era a polícia com suas lanternas abordando os dois ali. Esse coitado realmente não tem sorte não, pô. Após toda essa correria, lá estava o nosso querido prota ao lado de sua mais nova amiga, e um clima muito tenso rodava os dois, que nem sabiam o que dizer um ao outro. Com os olhos cheios de lágrimas, a garota diz para o prota que ela mentiu para ele, e mesmo assim o garoto a ajudou. Porém, sorrindo, o bobão responde à garota dizendo que na real não foi nada, ele só não entende porque ela estava ajudando aqueles caras a assaltarem. E quando a garota ruiva ouve isso, ela fica completamente em silêncio e muito triste. Mudando abrangentemente o rumo da conversa, a ruivinha dispara que poderiam falar sobre isso depois.
mas agora ela realmente precisava ir para casa, pois tinha algumas coisas para resolver. Enquanto a garota se retirava dali, o prota dispara dizer o seu nome a ela, Zheng Qian, mas alerta que ela ainda não tinha dito para ele o seu. Com isso já bate o desespero no coitado, dizendo que ele tinha muita má sorte, pois nenhuma menina dava moral para ele, e que na verdade estava destinado a morrer sozinho. Neste momento o telefone do protagonista começa a tocar novamente de uma forma extremamente desesperada, e o garoto corre conferir para ver quem era. Era aquela criatura dizendo ao protagonista que ele ainda não fez nada que o mesmo tinha pedido, e já manda mais um montão de coisas estranhas para o garoto. Algo chama a atenção do prota enquanto ele refletia que definitivamente não podia simplesmente jogar o seu telefone fora para fugir daquele BOzão ali. Então ele responde o bicho dizendo que enviaria a ele uma foto incrível para o mesmo de uma mansão, e pergunta também se por algum acaso ele achava isso adequado. O plano do prota era mandar umas fotos de mansão e carros para fingir ser milionário para aquela criatura, e assim talvez conseguisse se livrar daquilo. E para fazer a criatura acreditar ainda mais, então Zheng Qian oferece mandar uma foto de um carro esportivo sinistrão. Eu não sei o intuito disso, mas tá aí, né? O plano até parecia estar dando certo, e quanto mais cedo aquilo acabasse, então mais cedo o prota poderia picar a mula dali e se livrar desse bicho que ele nem sabia de onde vinha. Enquanto o prota tocava uma ideia com aquele cara, já no submundo dois seres conversavam também sobre o antigo rei do submundo e o seu discípulo. Logo um deles então pergunta ao outro se ele ainda se lembra que o rei tibetano disse que tinha aceito um novo discípulo, e isso não fosse uma boa ideia talvez. Nesse momento o cara simplesmente confirma dizendo que se lembra sim, e que esse discípulo era chamado de novato por todos, mas que ele não se lembra se era um bom discípulo realmente. Interrompendo a conversa dos dois, literalmente do nada uma mansão cai do céu. Era a mesma casa que o prota tinha tirado foto para mandar ao boizinho. Aquela moradia absurda cai na frente dos dois, deixando ambos extremamente assustados, sem nem saber como reagir. Quem dera isso acontecesse com a gente, né rapaziada? Falei, uma mansão do nada. Em seguida o homem recebe uma cartinha de apresentação do prota e de seu novo amigo estranho Wang, dando boas-vindas e explicando o porquê do presente. De repente, com aquela mansão, os caras ainda dizem que talvez um novato realmente fosse uma grande mão na roda, e não fosse tão ruim quanto eles estavam reclamando e pensando. E no dia seguinte o garoto estava correndo completamente em choque, pois já estava extremamente atrasado para a entrevista, e isso realmente não podia acontecer. Acontece que por ser a entrevista o cara realmente não podia chegar atrasado, ou então acabaria perdendo por completo essa oportunidade, e ficaria no chinelo para todo sempre. Porém, deixando o garoto ainda mais surpreso, uma outra mensagem aparece, dizendo ao mesmo que ele recebeu 100 pontos de virtude por ter enviado aquelas fotos. Logo Qian se dá conta de que aquele era o presente de Wang, e pergunta se ele realmente recebeu as coisas que ele tinha tirado a foto lá. Mas novamente distraído que sua pomba, o protagonista acaba esbarrando em mais uma garota aleatória ali na calçada. E a linda garota, assim que esbarra no protagonista, simplesmente cai ao chão toda dramática com uma carinha fofinha. Zheng fica todo envergonhado perguntando se a garota estava bem, afinal aquela era a mina mais gata de todo o colégio dele. Porém, deixando o nosso garotão ainda mais envergonhado, a garota se aproxima dele, dizendo que estava de boa, pois ele estava com pressa e ela entendia isso. Uma galera ali em volta começa a apontar para o prota, dizendo que aquele idiota esbarrou na mais linda da escola e ainda estava flertando com ela. De repente, como se fosse um passe de mágica, todos calam a boca quando um homem entra dizendo que o show estava prestes a começar. Ao se ver ali perdidão, o coitado do prota fica resmungando, se perguntando que tipo de situação foi que ele acabou se enfiando novamente. O cara era o filho do presidente e grita com Qian, perguntando ao mesmo se ele não sabe que Yuli era a esposa dele. Defendendo o protagonista, a garota dispara que ele era apenas um garoto e que na real não tinha nada com aquele cara engomadinho. Enquanto ela defendia o prota, o mesmo apenas ficava olhando de canto, dizendo que estava feliz por ela ter defendido ele. Então Yuli se vira para Qian, dizendo ao mesmo que ele deveria ir embora primeiro, pois aquela treta ali definitivamente não era dele. Porém o prota nem espera ela terminar de dizer e dispara que tinha uma entrevista para ir, portanto realmente estava de saída. E antes que o coitado do garoto pudesse se retirar dali, nesse momento ele é parado por aqueles brutamontes que ficam parados em sua frente. O filho do presidente grita com o prota, dizendo ao mesmo que ele tocou em sua mulher e mesmo assim estava tentando se safar, mas só sairia dali por cima de seu cadáver. Yuli, muito corajosa, grita com o cara, mandando ele parar de encher o saco e ficar irritando as pessoas que ele nem sequer conhecia direito, até porque isso nem tinha sentido. E Zheng Qian até admira a atitude fantástica da garota de tentar defender ele, mas na real sabia que uma hora ou outra ele ia acabar se lascando. Com o olhar sinistro em seu rosto então, Zheng dispara que realmente não queria causar problemas ali, mas o filho do presidente realmente queria tretar e obrigou ele. Mas o cara, não satisfeito com tudo isso, ainda desafia o prota, perguntando ao mesmo se ele pensava ser o protagonista de um manhwa para ficar com esse papinho de causar problema. Irritado, Zheng Qian grita que o cara pode até ficar de gracinha com a cara dele e rindo o quanto quiser, mas definitivamente irá se ferrar depois que Qian se preparar para a luta. Porém o cara ainda continua zombando do prota, dizendo ao mesmo que vai mandar ele de Vasco, então irá mostrar que se pagar de fortão realmente não te leva a lugar nenhum. Bom, ele tem um ponto. Rapidamente o garoto pega o seu celular para falar com Liao No, dizendo que queria ver aquela luz de novo e que não podia apanhar novamente. Mas a vaca esquisita
garota diz que se ele quiser arrebentar alguém, então não pode ficar só usando uma luzinha, afinal isso até mesmo era vergonhoso. Em seguida oferece o poder do deus Xiang. O garoto responde que se esse poder for realmente forte, então podia enviar esse poder para ele imediatamente, enquanto se pergunta se esses pontos de virtude eram as moedas do submundo. Com isso, uma nova mensagem aparece para o prota, dizendo ao mesmo que o poder divino de Xiang estava sendo aceito por ele, e que logo estaria pronto para ser utilizado. Em seguida, o corpo do protagonista é tomado por diversos raios, vindo da fonte do poder de Shuba Wang. O cara ficou parecendo Super Saiyajin, mano. Mas na frente da rapaziada, o garoto apenas parecia um idiota mesmo, enquanto todo mundo ficava olhando pra ele brincando de poderzinho sem nada acontecer em volta. Até mesmo o filho do presidente fica observando o prota e se perguntando se aquilo era parte de uma zoeira com a cara dele, ou se o garoto realmente tinha algum tipo de problema sério. Então o cara começa a gritar para o prota, xingando mesmo de tudo quanto é nome, e dizendo que o jovem mestre não tem muito tempo para ficar perdendo com alguém da laia dele, portanto mesmo deveria se render. E o Lee, preocupadaça com o coitado, apenas grita para ele tomar muito cuidado, pois aquilo seria muito perigoso, e que realmente poderia acabar se ferindo gravemente. Mas o garoto simplesmente olha para os caras com sangue nos olhos e muito poder envolvendo seu corpo, como se estivesse realmente transcendendo. E literalmente do nada mesmo, o garoto simplesmente dá um baita socão na cara do Brutamonte, deixando ele muito surpreso, e sem nem saber de onde é que tinha vindo aquela porrada. Com a força do socão, o cara simplesmente é arremessado para muito longe, e acaba arrastando um outro amigo seu junto com ele para muito longe. Essa porrada acaba pegando em um outro homem que estava ali perto, e geral apenas recolhendo aquilo sem nem saber se era real ou não. Com isso, o prota acaba fazendo um double kill com os caras, pois os dois são jogados na lixeira, na frente de todos ali, e isso causa uma maior humilhação neles. O jovem mestre apenas fica olhando para os seus seguranças caídos dentro da lixeira, sem dizer absolutamente nenhum A pra eles, e dava pra ver em seu rosto o desespero batendo. Debochado que sua pomba, o protagonista então pergunta como é que dois lixos como eles ousaram tocar em um ser divino como ele, e que na real isso até que foi divertido. Se redirecionando para o causador de tudo isso, Zhang Qian pergunta ao jovem mestre se ele por acaso gostaria agora de ser na porrada com ele, tal qual como tinha dito antes. E a galera do colégio ficam sem acreditar quando vem aquilo, e também ficam se perguntando como foi que um fracassado ficou tão forte de repente, literalmente do nada. Sorrindo então, o protagonista ainda acrescenta dizendo que aqueles dois bocós realmente não pareciam tão bons quanto estavam se pagando desde o começo. E a garota pede desculpas dizendo que Qian era muito gato, mas o mesmo dispara que isso geralmente acontece com frequência com ele, então tava de boa. Com isso, Zhang Qian fica completamente em choque também, afinal essa era a primeira vez que uma garota dizia a ele que ele era lindo, e ainda por cima era a garota mais linda de toda a escola. Nesse momento só se vê o filho do presidente metendo o pé dali, dizendo ao prota que mais tarde iria pegar o mesmo de porrada, e que definitivamente não iria deixar essa barata passar barato não. Toda sorridente então a garota olha para o protagonista e diz para o mesmo que realmente não estava esperando que ele fosse tão incrível assim. Zhang Qian diz que se isso voltar a acontecer no futuro de novo com ela, era só Liu chamar, que ele então iria correndo dar uma força para ela. Porém o que deixa ela ainda mais surpresa é ouvir o garoto dizendo que tinha de ir para a entrevista agora, pois estava muito atrasado, então depois se falavam mais. O garoto simplesmente se retira sem mais e nem menos, enquanto a menina grita por ele, dizendo que ele nem sequer tinha dito seu nome para ela. Mas o prota simplesmente sorri, dizendo que ela poderia o chamar de Rei Boneco. Que porcaria de apelido é esse, irmão? E fazendo uma pausa dramática ali no meio do nada, ele simplesmente para muito reflexivo. Depois que a galera te zoa, não adianta ficar chorando não, hein? Em seguida ele se vira para a garota, dizendo que todos o chamavam de Zhang Qian e que esse era o seu verdadeiro nome, portanto ela poderia notar isso. Quando a menina ouve isso, fica completamente de cara, se perguntando como é que poderia haver um nome tão tonto assim, ainda mais para uma pessoa tão incrível quanto aquele cara. Porém, talvez Zhang Qian pudesse ajudá-la a resolver o grande problema que estava incomodando há muito tempo já. O garotão ainda não tinha percebido e nem sentido o seu celular tocando, mas dentro de seu telefone uma nova mensagem de missão havia aparecido para o mesmo. Já no hospital, o velho nem sequer olha para a cara do garoto e diz para que ele deveria deixar o currículo e sair, talvez então fosse chamado novamente. O garoto sai dali muito irritado e desanimado, afinal se ele soubesse que as coisas seriam assim, então teria conversado por mais tempo com a flor da escola. Logo de trás do prota, uma garota abraçada com o cara pergunta se aquele menino na frente deles não era o fracassado de Zhang Qian, e pergunta também se ele estava ali para uma entrevista. Nesse momento o garoto se vira assustadaço, era o Wang Hao e Yang Yun, ali juntos em sua frente, prontinhos para provocar o prota completamente de graça. Do nada alguém coloca as mãos no ombro do prota, dizendo ao mesmo para não se preocupar, pois o seu tio era chefe médico dali, então por serem colegas de classe iria ajudar com algumas boas palavras. Era o Wang Hao que ainda zomba da cara do prota, dizendo que só faria isso se o mesmo se ajoelhasse no chão e começasse a implorar, e talvez assim ele ajudaria Zhang Qian. O rapaz fica muito irritado, perguntando a Wang Hao se ele realmente ousou tocar em sua crush, e que agora iria mostrar a ele que um poder existe além do dinheiro. Debochando também do rapaz, a protagonista dispara que isso não será necessário, pois as notas dele não eram ruins, então conseguiria fazer isso sozinho. Irritado, o cara rebate dizendo que se isso for sério, então deixaria o tio dele ficar enrolando o protagonista ali por pelo menos meio ano então. Logo a menina de cabelos rosas dispara ao seu acompanhante que o prota estava ali para seguir ela, e não para entrevista, e que na realidade ele já vinha fazendo isso há muito tempo. E ainda acrescenta dizendo que já que ele está no hospital, então terá uma ajudinha, pois irá precisar. Depois que tomar
tomar uma surra de Wang Hao por ficar dando em cima dela. Porém o garoto não responde absolutamente nada de volta, e apenas fica olhando para os dois com um sorrisinho em seu rosto. Esse cara tá aprontando alguma, hein? Isso deixa Wang Hao ainda mais irritado, que dispara a perguntar ao prota ou por que raios ele estava com esse sorriso ridículo no rosto, literalmente do nada. Sorrindo então, o garoto dispara que algumas pessoas ficam com Yun, e que se lembra do porco gordo que ela ficou antes, e Wang Hao nem sequer sabia. Mas irritadaço, Wang Hao se aproxima do prota gritando com o mesmo, dizendo que na verdade, pela noite Yun estava na academia, e que até falou com ela por telefone. Para tirar o seu da reta, a garota ainda dispara que acredita que Zhang Qian estava solteira há muito tempo, por isso estava criando coisas em sua cabeça já. Mas deixando eu e todos ali surpresos, chega uma loirinha abraçando o prota, e o chamando de querido, perguntando por que ele estava ali. E Yun fica observando tudo aquilo sem nem entender e muito menos saber onde enfiar a cara agora. Em sua mente, Zhang Qian fica se perguntando se realmente era a garota dos golpes, e se ela realmente estava tentando ajudar. Debochando do casal ridículo ainda, o prota zomba dizendo que ele já estava acompanhado, por isso não ia ficar andando junto com eles. Wang Hao ainda estava em choque com aquilo, se perguntando de onde saiu aquela gata, e o porquê ele estava tão mexido assim. Em seguida o cara começa a gritar com o prota, dizendo que o mesmo só ficava com gatas tops, e ele só com um carro de segunda mão usado por todos. Que isso, cara? E assim que um ouve isso, apenas fica olhando para o seu namorado, perguntando ao mesmo do que é que ele estava falando. Então ele se vira gritando para Yun não tocar nele, e que agora enxergava a verdade, pois faz sentido ela voltar para a academia com cheiro de cigarro. Deixando a garota ainda mais em choque, ele completa dizendo que tudo está acabado e que também irá cancelar o cartão de crédito que tinha dado a ela. A garota fica ali no corredor chorando e resmungando com o protagonista, dizendo que ela é quem decidirá se eles terminaram ou não então. Enquanto isso, a nova amiga do prota pede desculpas ao mesmo, dizendo que acabou agindo por impulso, mas não queria causar problemas a ele. Na verdade, o garoto até estava agradecido por ela, e em seguida pergunta por que raios ela estava no hospital. Com os olhos cheios de lágrimas, a loirinha então responde que ela não estava mal, mas sim a sua mãe. A garota então explica que a sua mãe pegou acidentalmente um resfriado, mas já se passaram 30 dias e ela ainda não tinha melhorado, correndo risco até mesmo de piorar. Sorrindo então, o prota dispara que é quase impossível um resfriado não ter cura, e que como ele fez medicina, então iria dar uma olhada na mãe dela como favor. Porém, deixando o protagonista completamente em choque, o garoto começa a ouvir alguém dizendo de dentro da sala que tudo estava acabado, e que na verdade não conseguia sentir os batimentos cardíacos dela.